Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nos Estados Unidos, cresce a pressão entre apoiadores de Joe Biden para que ele desista da campanha à reeleição. O ator George Clooney se juntou a outros nomes que pedem ao presidente americano que deixe a disputa. Em um artigo publicado no jornal The New York Times, Clooney escreveu: nos últimos 4 anos, ele venceu muitas das batalhas que enfrentou, mas a única batalha que ele não pode vencer é a luta contra o tempo. O péssimo desempenho de Biden no primeiro debate na TV contra o republicano Donald Trump desencadeou uma campanha pela mudança do candidato democrata para enfrentar Trump. Políticos, apoiadores e eleitores do Partido Democrata se manifestaram. Órgãos de imprensa influentes, como o jornal The New York Times e a revista inglesa The Economist, defenderam a renúncia de Biden em suas páginas. Mas Joe Biden, publicamente, tem afirmado que vai manter sua candidatura até o final e vai vencer Donald Trump. O que motiva a campanha contra Joe Biden? A ameaça de saída de financiadores agrava a situação da candidatura do atual presidente? Biden tem condição de ganhar de Trump? O JR 15 Minutos trata hoje do futuro da candidatura de Joe Biden à reeleição com Leonardo Paes Neves, cientista político e analista de inteligência qualitativa na Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Professor, seja bem-vindo. Tudo bom, Fara? Sempre um prazer estar aqui com vocês. E quem me acompanha é Vandrei Pereira, repórter da Record nos Estados Unidos. Vandrei, por que o artigo do ator George Clooney é importante politicamente nos Estados Unidos? Olá, Fara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olá, professor Leonardo. Bem, Fara, tradicionalmente se associa o setor artístico dos Estados Unidos, especialmente os mais conhecidos, astros de Hollywood, com o Partido Democrata. E o George Clooney já é conhecido de longa data pelo posicionamento dele político com o Partido Democrata e com grande influência também entre os colegas de profissão. Pergunto ao professor, apesar desse impacto político, da perda de apoio em Hollywood, o maior desgaste para a candidatura do Biden é a desistência de tradicionais financiadores das campanhas democratas. Sem dúvida, Na realidade, essa relação ela está conectada também com Hollywood, Quer dizer, você tem alguns atores, algumas personalidades, melhor dizendo, do mundo do cinema, enfim, do entretenimento nos Estados Unidos, que é muito próxima do Partido Democrata. Um dos muito famosos, recentemente, o ator George Clooney, que é muito próximo do Partido Democrata, é um tradicional doador das campanhas do Partido Democrata. Ele veio a público também colocar suas dúvidas em relação à capacidade do Joe Biden, não só de conseguir exercer o papel num próximo mandato, mas, mais especificamente no curto prazo, de ganhar as eleições contra o ex-presidente Donald Trump. Então, sem dúvida, quando você tem não só apoiadores, mas você tem financiadores efetivamente duvidando de você, a sua situação está de muita fragilidade. Professor, retomando a origem dessa situação, que problemas Joe Biden apresentou durante o debate na TV que antes não eram conhecidos do Partido Democrata e que estão motivando toda essa campanha pela desistência da candidatura Biden? Nenhum. Na realidade, todo mundo mais ou menos tinha uma preocupação em relação à situação do Biden. Abundam na internet vídeos do Biden tendo dificuldade de, enfim, eventualmente fazer algum tipo de raciocínio, esquecendo palavras, argumentos. Na realidade, o debate foi uma estratégia, ele foi uma iniciativa do próprio Partido Democrata que convidou, enfim, desafiou o candidato do Donald Trump para poder fazer um debate tão cedo. Não é normal, geralmente os debates são feitos depois das convenções. E o grande objetivo, de fato, desse debate era justamente mostrar que Joe Biden está inteiro. Joe Biden, de fato, ele tem uma idade avançada, sim, mas não significa que a mente dele não está afiada. E aí, naturalmente, ele, lamentavelmente, para a situação dele, do ponto de vista de como candidato, ele falhou miseravelmente, porque ele, durante virtualmente todo o debate, ele teve justamente os problemas que ele é acusado ou é imputado a ele, como a dificuldade de concatenar a ideia, a dificuldade de falar, esquecer argumentos importantes, ter dificuldade de falar eventualmente. O Donald Trump até acaba provocando ele em algum momento, dizendo que ele não tinha entendido o que ele estava falando, talvez nem ele mesmo estivesse entendendo. Então, na realidade, o debate, que era uma maneira de mostrar que essas críticas, essas preocupações que eles eram infundadas, elas acabaram tendo um efeito contrário, potencializando de fato e comprovando de fato que ele tem questões que lidam com a sua idade, com a sua eventual capacidade de exercer um próximo mandato.
Professor Leonardo, dizem que as críticas a Biden são etarismo, ou seja, preconceito por conta, em razão da idade dele. Já que Biden tem 81 anos, apenas 3 a mais do que o oponente dele, Donald Trump, tem 78. Qual é a diferença entre os dois candidatos nesse aspecto? Eu acho que a crítica sobre a questão do etarismo ela é completamente descabida, no sentido que ela é basicamente usada para tentar aliviar a situação do Biden. O Donald Trump, até pela proximidade da idade, ele é basicamente da mesma geração do Biden. Então, quer dizer, se a crítica fosse etarismo, deveriam dizer que os dois não têm condições nenhuma de ser presidentes. Eu acho que não. Eu acho que o ponto é, o Biden, independente da idade que ele tem, se ele tivesse mais ou menos anos, a questão é que ele, de fato, aparenta que tem dificuldades cognitivas, ele tem dificuldade de concatenar ideias, dificuldade de ter um raciocínio mais apurado, ele se esquece do que ele está falando naquele exato momento com bastante frequência. Não é questão de preconceito contra a idade, a questão é que a idade, lamentavelmente, ela se impõe, existe um imperativo biológico para todos os atores. O Trump, em que pese que ele, de fato, também, a gente consegue ver também de forma abundante na internet, que ele tem também, eventualmente, dificuldade de concatenar ideias, eventualmente ele acaba confundindo os assuntos, ele acaba esquecendo das coisas, só que ele me parece que ele tem um traquejo melhor de falar em público, ele acaba, e ele certamente muito mais polêmico, ele acaba, me parece, mascarando um pouco a situação que pode ser também considerada um avanço da idade. Bem, o jornal The New York Times também, tradicionalmente, se posiciona do lado democrata. Essa publicação talvez seja mais influente aqui dos Estados Unidos e fez um editorial muito duro, cobrando que Biden desista da candidatura. Isso não pode ter um efeito sobre a parte mais sensível dessa disputa política, que são os eleitores, professor? Um pouco, né? Quer dizer, na realidade, eu acho que a busca do editorial do New York Times, que é certamente, se não o jornal, um dos jornais mais influentes dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, inclusive, até que a gente está falando aqui nele, me parece que o foco especial dele não é os eleitores, o foco especial é o próprio Biden, né, para que ele veja a dimensão que a coisa tomou. Quando a gente pensa em eleição americana, a eleição americana é uma coisa muito peculiar, porque no final das contas, diferente do que é aqui no Brasil, não importa muito quem tem mais votos no agregado, né? Não importa muito se você tem mais votos no país inteiro, importa se você tem mais votos dentro de um determinado número de estados que são, que a gente chama de swing states, né? Os estados que você não tem muita definição se ele tem tradição republicana ou democrata. Então, a eleição, de fato, norte-americana, ela é decidida ali entre poucos milhares de pessoas em 5, 6 estados específicos. Então, são essas pessoas que são as pessoas de centro desses estados selecionados que têm que ser influenciadas por um lado ou por outro e que vão terminar a eleição norte-americana. Então, eu acho que o New York Times, mais do que está falando para essas pessoas, está falando para o próprio Biden. Vamos lembrar que o Biden é candidato à reeleição. A minha pergunta, professor, é a seguinte: os problemas que levantam em relação à condição de Joe Biden como candidato têm afetado sua gestão como presidente? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que você, especialmente nos Estados Unidos, né, existe uma máquina, e eu digo isso não no sentido pejorativo, no sentido neutro da palavra, né? Quer dizer, uma máquina institucional que funciona quase que sozinha, né? Naturalmente, se o presidente precisa tomar determinadas decisões, mas muitas dessas decisões podem ser terceirizadas para o seu primeiro e segundo escalão. As coisas funcionam muito, às vezes, independente do presidente interagir com elas ou não. Naturalmente, faz diferença quando o presidente interage, ele tem uma capacidade, muitas vezes, e eu não digo o Biden, eu digo a figura do presidente, tem uma capacidade de negociação em Congresso, de acelerar processos, de direcionar a agenda, sem dúvida, mas de fazer as coisas do dia a dia, eu acho que a máquina democrata, assim como existe também a máquina republicana, elas são, de fato, muito eficientes na gestão. Agora, falando na gestão de Joe Biden, especialistas consideram que ele tem tido sucesso na área econômica, que costuma ser um ponto decisivo, né, junto ao eleitorado. Mas esse sucesso parece que não está se traduzindo em popularidade para o governo. Professor, as dificuldades de comunicação do governo, da Casa Branca, têm relação, o senhor acha, com essa condição de saúde do presidente? Definitivamente não, na minha opinião. O que passa, na realidade, existe um debate muito mais amplo, tanto na ciência política como na economia, nesse momento, que lida com essa questão de você apresentar bons dados,
bons dados clássicos, né? No sentido do aumento do PIB, baixa de inflação, baixa de juros, aumento de salários, enfim. E você, ao mesmo tempo, ter uma performance. Isso acontece em vários países, tá? Já tem vários países do mundo. O Brasil, de certa maneira, também é um país que tem apresentado um pouco isso, né? Por mais que apresente bons números, você tem uma sensação negativa entre as pessoas, o que segura, constrange, enfim, limita a sua boa avaliação. E se Biden se mantiver na disputa, essa divisão no Partido Democrata deve ser explorada por Donald Trump durante a campanha, especialmente nos debates, professor? Eu acho que ela já está sendo explorada. Eu acho que a gente tem visto um Trump menos assertivo ou menos atuante do que a gente costumava ver. Eu acho que ele tem, na própria eleição, bom, ele era presidente, faz diferença, mas na própria eleição com a Hillary Clinton lá atrás, em 2016, ele, como desafiante, ele basicamente era muito mais ativo, ele aparecia muito mais na mídia. A sensação que me passa, e eu não tenho certeza sobre isso, obviamente, é de que ele está um pouco esperando o Biden ir se implodindo, né? Quer dizer, dado que ele está percebendo que o Biden está sangrando popularidade até dentro dos seus, ele está um pouco dando corda para deixar a coisa se resolver sozinha. Professor, uma pesquisa divulgada hoje, né, pela ABC News, mostra que Trump tem 47% das intenções de voto contra 46% de Biden, apenas um ponto ali a menos. A situação do atual presidente piora quando perguntam, né, para o eleitorado se o candidato está muito velho para concorrer à presidência. E aí a resposta para o Biden é de 85% sim e para o Trump 60%. É um número que pode agravar ainda mais essa pressão em cima do Biden? Eu acho que sim, né? Sem dúvida, de novo. Quando você coloca uma situação na qual existe um sentimento de que o presidente, ele não é só questão de ser muito idoso, mais uma vez, né? Quer dizer, eu acho que tem a ver com a questão da vitalidade, com a questão da cognição, da questão da pessoa ter capacidade de raciocínio. Tem pessoas que têm, talvez, mais velhas do que o Biden, mas tem uma mente muito mais afiada do que ele aparenta estar nesse momento. Eu acho que é em torno desse ponto que a gente deveria focar. Mas sim, existe uma preocupação de que, dada a idade do Biden e dada as repetidas e demonstradas situações em que ele mostra ter alguma dificuldade de concatenar ideias, de esquecer assuntos, que ele, de fato, está numa situação pior para ser presidente. Agora, eu volto a dizer, muita calma quando a gente olha esses indicadores de 47, 46, que são números nacionais em relação às eleições americanas. Elas importam muito menos do que quando a gente olha nos estados que são os estados que decidem, como Flórida, como Ohio, como Michigan. A gente tem que olhar, na realidade, a distância que o Trump está nesses estados, que ali, se a gente olha para lá, a gente tem uma capacidade melhor de saber qual é a dianteira do Trump. E se você olhar nesses estados, a dianteira do Trump é maior do que 1 ou 2%. Bem, caso Joe Biden ceda à pressão e abandone a candidatura, outros possíveis democratas já foram citados, né, longamente na mídia como possíveis substitutos. Na sua opinião, professor, quem seriam os substitutos para representar o Partido Democrata nessa eleição? A primeira possível candidata nesse momento óbvia é a vice-presidente Kamala Harris, é um nome nacional já. Ela, para muita gente, quando o Biden ele foi eleito pela primeira vez, né, há 4 anos atrás, se estimava que o próprio Biden havia dito isso de certa maneira, né, que não tinha interesse em uma reeleição, que ele basicamente estava fazendo um papel de transição no Partido Democrata, e se estimava que ela seria o nome óbvio, né? Até que ela foi escolhida como vice-presidente um pouco para ser preparada nesse contexto. A Kamala Harris ela acaba indo mais ou menos mal em determinados assuntos, especialmente na questão da fronteira nos Estados Unidos, como a questão da migração, e por algum motivo, que eu não sei precisar qual, ela acaba sendo meio que escondida da gestão Biden, e a gente ouviu muito pouco falar dela nos últimos 2 anos. Seja quem for substituto ou substituta de Joe Biden, há tempo para essa candidatura se fortalecer contra um Donald Trump que hoje lidera as pesquisas? Eu acho que sim, eu acho que existe tempo sim, naturalmente, quanto menos tempo, pior, né? Mas acho que existe tempo. Você teve a eleição do Reino Unido foi convocada em 2 meses, né? Quer dizer, a eleição na França fizeram 2 eleições, basicamente, na primeiro e segundo turno, em 1 mês e meio. Então, eu acho que sim, tem tempo. Só que quanto mais tempo eles demorarem para tomar essa decisão, menos tempo quem quer que seja que venha no lugar do Biden vai conseguir percorrer o país, percorrer os principais estados,
para conseguir angariar apoio. Muito bem, o JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação de Leonardo Paes Neves, cientista político e analista de inteligência qualitativa na Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor, mais uma vez. Nada, sempre prazer. Agradeço também a participação de Vanderlei Pereira, repórter da Record nos Estados Unidos. Valeu, Andrei. Eu que agradeço, Fara. Muito obrigado mesmo e até o próximo podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo é de Valdo Nunes e Deni Almeida. A direção editorial é de Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo é Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!